isso aí, povo de Deus, você que está ligadão e você, irmã, que está ligadona na Rádio Encontro com Deus, ligadão é para o irmão, é para o varão que está ligado na Rádio Encontro com Deus. Hora dessa, muitos, nesse momento, creio que muitos estão trabalhando, ou estão até de férias tirando a soneca, né? Talvez, ou aí cuidando aí do jardim. Ninguém sabe, né? Deus sabe. Cada um tem o que procura o que fazer do dia a dia e outros ficam aí com tempo, né? Bastante para ouvir a mensagem. Que Deus possa abençoar cada um de vocês que vai ouvir esta mensagem nesse momento, fazendo as obras de Jesus. Irmão Nathaniel, vamos lá para Isaías 53, versículo 4 a 12. Amém, com certeza. Vamos para essa leitura abençoada, graças a Deus. Então, para você entender o tema, fazendo as obras de Jesus, graças a Deus. Vamos aqui para essa leitura, Isaías, capítulo 54. 53, 4 a 12. Amém, então, muito bem, graças a Deus, diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e, como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi cortado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Glórias a Deus. Então, já estava profetizado acerca de Jesus Cristo, o que ele ia passar, o que ele ia sofrer por causa de nós. Portanto, meus queridos, o tema hoje, fazendo as obras de Jesus. Vê se o que nós estamos fazendo, eu digo nós porque envolve a todos nós. Se nós somos discípulos de Jesus Cristo, temos que entender que Jesus Cristo ensinou a sua palavra. Ele pregava, ele evangelizava quando ele nasceu, cresceu. Aos 12 anos já era um grande pregador, chamou muita atenção ali daqueles que ouvia. Eles ficaram muito encabulados com as suas respostas, porque ele falava da sabedoria realmente divina. Então Jesus Cristo foi um homem, né, que veio fazer a obra do Senhor, o Senhor nosso Deus. Como filho de Deus, foi obediente até a morte de cruz, como diz ali Filipenses 2, capítulo 8 e diante, foi obediente até a morte de cruz, começando o versículo 1. Então nós vamos falar hoje
Quais eram as obras que Jesus fazia? Uma pergunta. Quais eram as obras que Jesus fazia? Vamos ver Lucas, irmão Nathaniel, versículo 18 e 19. Amém, graças a Deus. Louvado seja Deus, mais algo bem interessante para o nosso entendimento no nome de Jesus Cristo. Capítulo 18, versículo 19. Isso mesmo, irmão Nathaniel. Então, diz capítulo 4 de Lucas, versículo 18 e 19. Irmão Nathaniel, amém, você está onde, irmão Deus. Nathaniel? Você está amém. onde, rapaz? Então vamos aqui para essa leitura abençoada. Diz aqui o seguinte, observar que é uma profecia de Isaías, na qual ali foi relatada, graças a Deus. Então diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Amém. Jesus abriu o livro ali quando foi convidado pelos fariseus para ler o livro da lei. Então Jesus leu esse texto que falava a respeito dele, que hoje se cumpriu, né? Ele disse que o Espírito do Senhor se apoderou dele e amém. Ele disse, hoje se cumpriu as Escrituras. Meus queridos, Jesus Cristo, né? Jesus Cristo foi um exemplo para os seus discípulos, é um exemplo para nós hoje, nós que diz ser servo do Senhor, mas às vezes se acomodamos demais, porque a maioria de nós, a maioria dos servos de Deus, dos obreiros, pastores, estão mais envolvidos com os trabalhos cotidianos. Não sobra quase tempo para a obra do Senhor Jesus Cristo. Hoje a obra do Senhor é carente, né? Sempre Jesus pediu para que rogasse ao Senhor da seara, porque a seara é grande, mas os obreiros são poucos, e analisando realmente continua assim hoje. Você vê que numa cidade de 80 e poucos mil habitantes, tem às vezes 3, 4 pessoas que servem a Deus, e muitas vezes não cresce, não passa daquela família, como se ninguém divulgasse, mesmo que divulgue, mas encontra aquela dificuldade para as pessoas acreditar, por haver já tantas pessoas falando de Jesus Cristo e por haver tantos escândalos por meio de muitas religiões, até mesmo no nosso meio, e aí fica difícil a obra do Senhor crescer. Mas isso já estava previsto. Veja também Mateus capítulo 9, versículo 35, irmão Nathaniel. Amém, graças a Deus. É isso mesmo para o nosso entendimento. Diz aqui o seguinte: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Então, bem interessante aqui nós observarmos o que Jesus ele fazia, como é o tema, fazendo as obras de Jesus. Então, o que Jesus fazia? Diz que ele percorria cidades e povoados. Então, Jesus ele andava, ou seja, existia o esforço da parte dele de estar caminhando, de estar andando. Então, para que o evangelho pudesse ser anunciado, diz, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Então, uma missão que Jesus ele teve e também que ele deu aos seus discípulos, inclusive nós hoje que somos discípulos de Jesus, nós temos esse propósito de anunciar o evangelho, de nós fazermos crescer esse reino dado por Deus. E diz mais, e curando toda sorte de doenças e enfermidades.
Ou seja, havia a palavra, mas também havia poder. O poder de curar as enfermidades, porque com o pecado nós observamos como ele se agravou no mundo e nós observamos que todo ser humano ele é doente. Então existe aqueles que são mais doentes, principalmente nós observamos espiritualmente, também fisicamente. Então nós com certeza recebemos uma cura do nosso Senhor Jesus e tem mais pessoas carecendo de uma cura, serem curadas de enfermidades. Então Deus ele é poderoso e o nome de Jesus proporciona todas essas coisas. E nós praticamos as obras de Jesus quando nós invocamos o nome dele. Então nós invocamos o nome que é um nome de autoridade, assim nós recebemos esse poder dado por Deus. Amém, irmão Nathaniel, pela sua explicação. Vamos lá, Atos 10, 38. Amém, graças a Deus. Vamos lá, mais observando a palavra de Deus. Então, para ficar bem claro para o nosso entendimento, diz aqui o seguinte: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, a gente analisando Amém. hoje, irmão Nathaniel, Jesus, aonde ia, ele curava, ele expulsava demônio, e todas as pessoas que eram oprimidas pelo maligno, Jesus o libertava, porque nele havia o poder de Deus. Meus irmãos, hoje, analisando as nossas obras, está bem longe de Jesus Cristo, o que ele fazia. Hoje, as pessoas não acreditam mais, até mesmo em milagre. Muitas vezes, quando alguém pede uma oração a gente, ele já ter feito promessa para tudo quanto de Deus tem na terra. Outros dizem, já oraram por mim, já estou desanimado, já oraram tanto e nada aconteceu. Então chega até nós, aquela pessoa já vem desanimado. E quando ele fala isso, já desanima também. Aí fica difícil, né? Porque a gente até imagina, essa pessoa já não tem mais fé. Outra coisa, irmãos, Jesus oferecia oração a alguém? Oferecia, irmão Nathaniel, tem algum texto Jesus oferecendo oração a alguém? Nós observando as pessoas que pediam, porque precisavam, pois quem precisa é que deve buscar. Quando as pessoas viram Jesus, viram os milagres que acontecia, eram poucas pessoas que Jesus se oferecia, como cego de Jericó, não, como o cego ali que estava na beira da piscina, né, daquele tanque. Ele era aleijado e cego. Jesus se aproximou dele e perguntou se ele queria ver. Outros, quando começou a espalhar a fama de Jesus Cristo, as pessoas começaram a procurá-lo, começou a aglomerar. E para isso, irmão, é necessário que haja milagre. Se acontecer milagre hoje no nosso meio também, com certeza a Igreja de Deus cresceria mais e mais. É necessário que haja milagre também. Às vezes nós leva só a doutrina. Tem pessoas que quando conhecem a doutrina da Igreja de Deus, eu digo por mim, quando nós começamos a conhecer, nós queríamos enfiar de goela abaixo todas as doutrinas. A pessoa falava sobre o sábado, aí mais o companheiro de evangelismo, de evangelizar de casa em casa, e lá a pessoa começava, nem terminava de pregar sobre o sábado, já entrava no reino de Deus, nem terminava de entrar no reino de Deus, já entrava no batismo, porque o irmão dizia, irmão, e o batismo? E o irmão, você está errado, você também não é batizado em nome de Jesus Cristo para a salvação, você é batizado no nome da Trindade. Na Igreja de Deus a gente batiza em nome de Jesus, aí não dá, né? As pessoas começam a falar tudo de uma vez só, vai ficar o que para pregar? Então assim, nós temos, irmãos, que anunciar o Evangelho. Lembro que quando o Nathaniel recebeu esse ensinamento, foi tudo uma vez também, né, irmão Nathaniel?
Nathaniel ficou quase pirado a cabeça. Conte aí o que você é quando ouviu. Então, pastor Medeiros, então a primeira vez que escutei a palavra foi seu sobrinho que me relatou. Então ele já me trouxe ali Levítico 11, não poderia comer carne de porco. Então eu vi que estava escrito e criei. Aí depois mais doutrina, que é para guardar o sábado, ou seja, se vestir adequadamente. E também outras coisas assim mais duras. Eu tinha 14 anos, então gostava ali de algumas brincadeiras e recebi ali o comunicado que não podia. Então é desse jeito, pastor Medeiros. Então, assim, a obra de Deus, no início que chegou no Brasil, as pessoas, até mesmo certo tempo, pregavam com fanatismo, né? Fanatismo grande. Então, aquilo que o pastor prega, cobra, se o pastor é vigoroso, se o pastor é isso, aquilo, outro, os membros seguem o mesmo ritmo. Então, vai depender de cada pastor. Nós não pode ser liberal. Temos que trabalhar de acordo com o que Jesus pregava, né? Só que hoje a Igreja de Deus cresceu, mas hoje está diminuindo, não cresce mais. Muitos lugares não cresce mais. Por quê? As pessoas não vê a Igreja de Deus diferente das outras. Tá entendendo, irmãos? Por que não vê? Acha que é mais uma que realmente surgiu. É mais uma para enganar o povo. Por que, irmãos? Temos que ser diferente. Não é definição só por a doutrina. Temos que ensinar a palavra. Também tem que haver poder. Tem que haver milagre através de nós. Porque se nós não tem poder nenhum, como é que nós vamos permanecer na obra do Senhor e fazer que as pessoas permaneçam? Hoje acontece milagre? Acontece. Eu creio em milagre? Eu creio. Mas para isso é necessário que a igreja trabalhe unida, o povo trabalhe unido, na mesma fé, no mesmo parecer, ser transparente, pregar o evangelho com transparência, levar o reino de Deus, ensinar as pessoas para se preparar para o reino futuro, convidar as pessoas para ser ensinada. Eu, quando recebi a doutrina, recebi com rigor, recebi com ser bem rígido, e assim passei para minhas filhas, passava para as pessoas. As pessoas estavam na igreja, muitos estavam ali, filhos de obreiro, com medo, né? Estavam ali, mas é porque, como se fosse por obrigação, e quando chegou certo tempo, muitos saíram fora. Então tem acontecido muito na Igreja de Deus hoje, as pessoas, quando crescem, os filhos dos crentes, tudo cai fora. Dificilmente fica um. Por quê, irmãos? A gente pegava no pé mesmo. Não quer dizer que eu não pego em mais, que eu não ensino mais, mas hoje com mais carinho, né? A pessoa vai com mais carinho ensinando as pessoas da forma que Jesus ensinou. Jesus falava com dureza e repreendia os discípulos quando eles realmente duvidavam, né, do seu poder, duvidavam do que Deus poderia fazer por meio dele. Até ele chamava incrédulo, até quando sofrerei essas consequências, até quando vocês vão sofrer assim? Então, meus queridos, Jesus, ele repreendia de uma forma que eles não desistiram, mas aprenderam. E quando se converteram, quando foi que se converteu? Quando o Espírito Santo desceu sobre eles. As pessoas hoje se batizam e continuam do mesmo jeito, seco, né? Sem vontade. A pessoa está ali, mas não sente o poder de Deus, nunca sentiu o poder de Deus. Muitas vezes o irmão Nathaniel diz assim: mas eu oro, pastor, eu busco, pastor, não sinto nada, eu não sei não, eu estou desanimado. Eu disse: meu irmão, é assim mesmo, continue buscando. Eu vou para o culto, não sinto nada, eu não sinto mais nada. Eu disse: eita, agora pronto, o irmão Nathaniel vai desistir, né, irmão Nathaniel? Fale, homem.
Então, pastor Medeira, a gente passa por situações desse tipo, mas nós temos que buscar Deus. É nesse sentido que nós temos que nos esforçar mais. Então, se o fogo está apagando, o que nós fazemos? Então, colocamos mais um pouco de lenha. Ali, colocamos também, compramos um abano e desse jeito dá certo. Eita, irmão, dá certo, né? Então assim, meus queridos, meus irmãos, veja em João 4, versículo 48, o que Jesus diz, o que impacto as obras de Jesus fazia, provocava ao povo, que impacto as obras de Jesus fazia. Vamos lá. Então Jesus lhe disse, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Então, e se vocês não vê sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Tem muitas pessoas, irmãos, que não acreditam porque não vê nada, né? Vem para a igreja, não vê nada, né? Não sente nada, né? A maioria dos obreiros vazio, a maioria dos obreiros ali também como se fosse uma obrigação de vir para o culto, de vir anunciar a palavra. Outros irmãos também se sentem como se fosse obrigado a estar ali no culto, não vão de espontaneamente à vontade. Nós vamos para a igreja hoje buscar unido, invocar o Senhor, e o Senhor vai estar no nosso meio. Irmão, não precisa gritar, pular para estar feliz, não. Né? As pessoas que vai visitar, eles olham para cada um dos irmãos, aí olha para um, né, uma tristeza medonha, olha para outro com aquela cara de desconfiado, né? Se mexe, se contorce, com vontade já que termine o culto, e assim os irmãos cantam, vai cantar, um canta aqui, outro canta ali. É difícil a igreja por completamente cantar. Então, assim, se todos nós quando estão reunidos, se nós louvar o Senhor de todo o coração, se nós orar ao Senhor de todo o coração, Deus se faz presente, e aí então a igreja é renovada com certeza. A igreja é renovada através do poder de Deus. Sem o poder de Deus, irmãos, a igreja não anda. É necessário que haja poder, e para isso é necessário quem deve buscar primeiro? É o dirigente, né? Quem deve fazer isso primeiro? É a pessoa que está ali na frente. Convocar as pessoas, buscar a Deus, fazer que a obra de Deus cresça. É necessário que haja primeiramente o Espírito de Deus na vida do dirigente, na vida do pastor, na vida do obreiro responsável, para que também os outros fiquem animados, fiquem alegres, e a obra de Deus vai crescer com certeza. E para isso nós devemos olhar para Jesus, porque tem pessoas, como disse Jesus, se vocês não vê poder, não vê milagre, não vê, vocês não crereis. E existe muito isso ainda hoje. Vamos ver lá, irmão Nathaniel, João 14, 11. Vamos lá, graças a Deus por essa leitura abençoada. Programa Assim Dizem as Escrituras diz o seguinte: crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Aleluia. Veja que Jesus fazia o quê? As mesmas obras. Amém, com certeza. Quando ele chegava em certo lugar que as pessoas ficavam tudo desconfiadas, outros ficavam duvidando, outros ficavam falando, então Jesus, olha, crê em mim, crê no meu Pai, crê em mim, porque eu faço as mesmas obras do meu Pai. Então, tudo que ele fazia o que Deus fazia, que era a vontade de Deus. Então, assim, se nós não faz a vontade de Deus, se nós não faz as mesmas obras de Jesus, como é que as pessoas vão crer? Né? Você tem coragem de dizer assim: meu irmão, creia em mim, assim como Jesus crê no Pai dele, fazia a obra do Pai dele, assim eu faço a obra de Jesus. A maioria não tem coragem de fazer isso, né? Não tem coragem de falar isso, porque não faz, não adianta nem se comparar que ele faz as obras de Jesus, né? Vamos lá também, capítulo de João 2, e o versículo 23, Amém. João capítulo 2. É. Graças a Deus.
Amém. João capítulo 2, versículo 23, capítulo 3, versículo 2. Amém. Vamos aqui. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. É isso aí. Muitos vendo os sinais. Então, Amém. creram, né? Creram. Porque se não vê nada, morreria. Vamos lá, irmão Nathaniel. 3, 2. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Pronto. Quem foi que foi atrás dele? Foi Nicodemos. Com né? certeza. Porque via, né? Via alguma coisa. Então, assim, irmão, tem que ter alguma coisa que chame a atenção das pessoas. Tem que ter a manifestação do Espírito de Deus. E para isso é necessário que nós buscamos, que nós pedimos. E muitas vezes nós não temos força nem de orar. Não, a maioria não tem força nem de orar. Por quê, irmãos? Porque se buscar de todo o coração, Deus vai se fazer presente aonde nós estivermos. Amém? Que Deus abençoe. Chegou mais um final do programa e agora nós vamos ouvir os comentários. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos lá, irmão Nathaniel. Amém. Glória, pastor Medeiros. Então, pelos nossos caríssimos irmãos estarem muito bem sintonizados.